Hoje vamos falar sobre renegociação de dívidas e o número de endividados nesse país é cada dia maior. Então, o que a gente tem que fazer? Não vai deixar de pagar, né? Senão é uma bola de neve. A doutora Ione Amorim, que é economista, está com a gente. Bem-vinda, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Kátia. E quando a gente fala em dívida, não precisa ser uma dívida num valor muito alto para negociar, não, né? Não, todas as dívidas, elas podem ser renegociadas, né? Independente da natureza, é interessante que o consumidor procure o credor, no caso a empresa, que ele mantém esse contrato e procure uma renegociação. Porque se não renegociar, os juros vão caindo sobre juros e viram um valor absurdo a ser pago depois, né? Então, tem a questão dos juros, mas quando for uma dívida que é por prestação de serviço, você pode ficar com a suspensão do serviço. Sim, é verdade. E isso pode trazer também vários problemas. E é bem o que a gente não quer ter. Exatamente. Vamos, gente, para as perguntas que surgiram? Ó, vamos ver a primeira de quem é? Da Amanda. Tem uma dívida estudantil e a escola nem tentou negociar, já repassou a dívida para uma empresa de cobranças. Eles podem fazer isso? Não. Não, né? Não, e essa já é uma dívida que não é com o banco, né? É verdade. Que é uma dívida de crédito educacional. Então, a educação, ela é um direito do cidadão, né, garantido pela Constituição. A escola particular, ela vem ajudar aquilo que a pública não dá conta. Então, quando a escola proíbe, negativando esse consumidor, ele está restringindo o direito de educação. Então, isso é abusivo, a negativação, ou encaminhar direto para uma empresa de cobrança, sem chamar esse aluno ou o pai desse aluno para chegar a um acordo. A maior parte das escolas, as aulas já acabaram, mas quer dizer, mesmo que a escola fale, está inadimplente, não pode fazer as provas. Isso também é ilegal, não é? É ilegal e todo tipo de abordagem abusiva deve ser denunciado. Esse é um momento importante para os pais renegociarem, porque o que é possível num caso como esse é justamente a inadimplência impedir que haja a renovação da matrícula, né? Sobretudo agora, passagem de ano. Então, é importante chegar a um acordo, procurar a escola e tentar um acordo dentro da capacidade de pagamento. Muito bem. Vamos ver mais um? Hélio, financei meu apartamento e agora quero quitá-lo. O banco fez o cálculo para tirar os juros das parcelas pendentes, mas o valor que o banco me passou não é o valor que apareceu quando fiz a conta. Como posso questionar esse valor? Não, aí é importante saber qual foi a conta que o consumidor fez, né? Porque normalmente esses cálculos com juros compostos não são operações simples. Então é importante ele solicitar ao banco que fez essa operação o custo efetivo total, que é o direito de saber como foi feita a composição desse financiamento e pedir o comprovante que mostra a evolução dessa dívida financeiramente e a partir do momento em que ele faz o pedido para liquidar essa dívida antecipadamente, ele demonstrar esse cálculo, porque os juros vão ser retirados das parcelas que ainda estão a vencer, né? Depende do tipo de financiamento que a pessoa faz também, né? Corretamente. Então, existe, na questão particular de financiamento imobiliário, existem algumas linhas, tabela price, o sistema de amortização constante, e essas modalidades, ela tem diferentes formas de fazer a atualização desse valor. Então, é importante solicitar à instituição financeira a evolução da dívida e trazer a valor presente. Então, Hélio, busque essa informação junto ao banco, tá? Correto. Vamos ver mais uma. Walter, estava com a mensalidade do plano de saúde atrasada. O convênio me ligou, propôs o parcelamento da dívida e entramos em um acordo. Um tempo depois, precisei dos serviços do plano de saúde, mas eles se negaram a prestar, alegando que eu estava inadimplente e que não foi feito nenhum acordo. Nessa situação, o que fazer? Complexo isso, né? É, complexo. Mas saúde, né? Isso, que é outro caso que não é dívida com banco, que pode ter consequências no comprometimento da vida dessa pessoa, dessa família. Nesse caso aqui, deve ter havido algum acordo de alguma outra dívida que não somente as parcelas, porque existe uma norma técnica da ANS que prevê que o atraso nos planos de saúde, eles podem acontecer até 60 dias consecutivos ou fragmentados, ou seja, alguém que durante o ano atrasa 10 dias por 6 meses, ela chega nos 60 dias. Então, o que acontece? O plano, ele pode cancelar automaticamente. Então, sem te dar aviso nenhum? Sem te dar. Ele tem que comunicar, e aí a gente entra com o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Mesmo que vai ter o cancelamento pela falta de pagamento, ele tem que ser comunicado
com 10 dias de antecedência de esgotar esse prazo. Então, isso pode ter acontecido com o Walter? Pode né? ter acontecido, ele pode não ter sido comunicado, ele deve buscar, mas sempre ficar atento, porque no caso de plano de saúde, tem essa previsão de interrupção do contrato por 60 não sabia dias. disso, não. Eu achei que fosse não fragmentado no Contas, que fosse só o contínuo, né? Mas o fragmentado então, também é para ficar atento de isso, não né? atrasar. Se tiver que atrasar uma dívida ou outra, procurar sempre evitar o atraso nos planos de saúde. Muito bem. Então, Walter, vá atrás dos seus direitos também, tá? Vamos ver mais uma? Mirela, recebi uma carta notificando que meu nome seria incluído no serviço de proteção ao crédito em 10 dias, caso não regularizasse a minha situação. Antes de completar esse prazo, meu nome já estava sujo. Essa postura é correta? Não. Essa, né? inclusive, justamente o que a gente falou sobre o plano de saúde, a regra, o que diz o CDC é exatamente isso. A comunicação tem que ser feita com antecedência. O consumidor tem que ter acesso à possibilidade de entrar num acordo antes mesmo que o seu nome seja levado aos cadastros de serviço de proteção ao crédito. Então, Mirela tem que buscar ajuda também, né? Tem que buscar ajuda porque, assim, apesar, ela não teve a oportunidade de pagar. Então, quer dizer, isso poderia ter sido dado a ela. Então, acho que cabe ela entrar em contato com a empresa, até registrar a reclamação ao Procon, ou mesmo na plataforma do governo, através da Secretaria Nacional do Consumidor, que é o www.consumidor.gov.br. A plataforma eletrônica, bem simples de operar, faz a reclamação lá. Porque ela tinha 10 dias e não deram esse prazo. Não é que ela pediu um prazo maior, ela não teve nem o prazo estipulado por eles, né? Foi um descumprimento total aí de acesso ao direito dela de... Falta de comprometimento da empresa, né? Também. Pois é. Vá atrás dos seus direitos, Mirela. Vai ver direitinho. Vamos ver mais um? Luana, é verdade que dívida tem prazo de validade? Depois de 5 anos, o nome sai dos cadastros de proteção ao crédito? É exatamente Caduca, isso. que nem as pessoas dizem. Essa é uma questão assim que as pessoas têm muita dúvida. Na verdade, o nome ele tem que sair do cadastro do serviço de proteção ao crédito. Mas essa dívida lá naquela empresa que fez, ela vai continuar existindo lá, em algum patamar. Juros e correção monetária, né? Que aí, em algum momento, pelo tempo, as próprias empresas, elas tendem a buscar um desconto maior, renegociar, porque já é considerado uma dívida perdida quando chega nesse período de 5 anos. Mas dentro desse período, ele pode chegar nesse acordo com a empresa. Agora, passados 5 anos, o nome dele não constará mais nos cadastros de proteção ao crédito. Proteção ao crédito. Vamos ver mais uma? Júnior, quando a dívida é no cartão de crédito, é melhor negociar via telefone com a operadora do cartão ou com o gerente do banco? Boa pergunta, viu, Júnior? A questão de negociar dívidas, eu sempre oriento o consumidor a primeiro avaliar a sua capacidade de pagamento. Cartões de crédito, pela história que ele tem de acumular os juros excessivamente, muitas vezes a dívida ficou muito tempo sem ser paga, então ela cresceu não por uso, por consumo. Ela cresceu justamente por conta dessa correção muito acelerada e dos juros muito caros, né, que é a taxa do cartão. Então, tanto por canal direto com o gerente ou por telefone, é importante primeiro pedir o detalhamento da evolução dessa dívida para exatamente impor aí o pedido de desconto para que esse juros excessivo que tenha sido colocado possa ser renegociado. Então não aceitar aquele valor como sendo um valor correto sem você ter verificado de onde que tiraram esses números. Exatamente. Importante saber como é que chegou aquele valor. Agora, se for negociar por telefone, tem que anotar o número de protocolo também, tudo certinho, né? É que hoje, assim, os bancos, o sistema de um modo geral, criou vários mecanismos para facilitar esse ambiente de renegociação de dívidas. Essa própria plataforma do consumidor.gov.br, ele também já tem um canal ali de renegociação. E aí, nesse caso, o que acontece? O consumidor encaminha a sua proposta dizendo a sua capacidade de pagamento, isso vai ser encaminhado ao banco através da Secretaria Nacional. Então, a Secretaria intermedia isso. Exatamente. Que legal, e aí o banco vai dar a resposta para esse consumidor dizendo se ele aceita ou não. Aí cabe questionar os saldos, enfim, toda a evolução da dívida. Então, Júnior, vá atrás de regularizar tudo isso. Vamos ver mais uma? Rafaela, a empresa pode me ligar no trabalho, mesmo quando outra pessoa atender no meu lugar, falar que a ligação é para tratar de uma dívida?
Não, isso é uma... Não, Absurdo, as empresas não podem expor o consumidor que está inadimplente a uma situação vexatória. Ligar na empresa ou ligar fora do horário comercial ou fazer ameaças, tudo isso configura uma situação vexatória. Então, esse consumidor que está passando por essa situação, ele deve fazer uma reclamação dessa empresa, tanto do escritório quanto do banco ou da instituição financeira que está por trás da reclamação desta dívida e denunciar nos PROCONs ou mesmo no consumidor.gov também. Agora, gente, não aceite o que as empresas dizem, os bancos dizem, como sendo verdade absoluta. Questione, peça informações, não tem que ter vergonha disso. Da onde que vocês chegaram a esse valor? Onde está ali os juros? E por que esses juros aumentaram? Por que esses juros foram aplicados dessa forma? Tem que questionar tudo isso, né? Exatamente. O consumidor ele tem que realmente se colocar nessa situação de inquirir o banco, porque quando ele recebe tudo, é como se o banco tivesse total certeza dos processos. Até mesmo os contratos devem ser questionados. Existem muitas operações de seguros, situações que encarecem o contrato, e quando ele chega nesse momento de renegociar uma dívida, ele não pode ter esse questionamento. Então é importante ter o contrato, ter ciência daquelas dívidas ou daqueles encargos que foram acrescidos, para que nessa renegociação seja possível retirar tudo isso também. Agora, ficar atento, gente, que alguns bancos, na hora que você vai renegociar a dívida, falar o gerente ou algum outro atendente, fala assim, olha, eu te ajudo, mas para isso você me ajuda. Tem aqui um produto que eu preciso que você compre, um título de capitalização, seja lá o que for, porque assim eu consigo facilitar para você. Isso também não é legal, né? Isso não é legal, isso é venda casada, isso é até uma abusividade, né? Porque a pessoa já está fragilizada, tentando renegociar uma dívida, e aí o funcionário está impondo um outro serviço que ele não está em condições de contratar. E às vezes não tem nem interesse, não precisa nem ter vontade de contratar ou não. O serviço não é adequado para ele, ele não precisa contratar. Então é muito importante que o consumidor tenha consciência e se ele tiver dúvida sobre aquela proposta que foi apresentada, ele procure ajuda ou com alguém da família que entende um pouco mais, ou procure o PROCON mesmo da sua cidade e veja se aquela proposta é adequada, né? Sempre é bom não assumir. Se você tem dúvidas, não aceite a contratação. Né? Até porque, Kátia, é importante a gente destacar essa questão. Lá no Banco Central, a linha de crédito que apresenta a segunda maior inadimplência, porque a campeã é o cartão de crédito. A segunda maior são os contratos renegociados. Então, isso é resultado de acordos que foram firmados em situação que o consumidor não tinha a condição de pagar. Então, ele renegociou e em algum outro momento ele já parou de pagar, porque aquela situação não estava adequada à necessidade e os recursos que ele tinha disponível. Ele aceitou um valor muito mais alto do que aquele que ele teria condições de pagar, né? Muito provavelmente. Olha, eu vou passar para vocês os contatos do IDEC. Qualquer informação você pode entrar lá também, www.idec.org.br. Queria agradecer demais a sua participação. Obrigada, espero mais vezes.